Boa noite para você que vai acompanhando, começa a acompanhar agora o Crônicas da Máfia. Eu sou Fernando Agerte, seu host, junto com Daniel Escola. Boa noite, Daniel, tudo certo? Tudo, Fernando, tudo bem? Tudo certo. A gente sempre aqui às quintas-feiras, a partir das 20 horas, pelo YouTube, pelo Spotify e pelo Deezer, falando sempre sobre máfia, nosso assunto central, e aí também o que permeia esse nosso assunto, por isso mesmo que é Crônicas. E com a gente está a Vinícola Aurora, viva o agora! Chegou o frio, escola, e tá ótimo para tomar aquele Finalmente. vinho. Finalmente, né? Finalmente, hoje está frio Olha, aqui na Serra. eu gosto do verão, tá? Mas o que a gente viveu nunca vi na minha vida. É aquecimento global, né? O pessoal diz que é um mito, aí tá o mito, né? Olha como é É, que foi esse verão aí. E também como é que foi o inverno passado, né? Credo, a gente até tinha falado, acho que no episódio anterior, né? Das chuvas aqui em Nova Petrópolis, do que aconteceu. Tá louco, isso aí não é piada, pessoal. Isso aí não é piada, isso aí não é ponto de vista e também não é ideologia partidária, né? Isso aí é verdade. Já vimos falando há bastante tempo sobre isso. Então, agora tá a hora então de você que gosta aí de aproveitar o inverno, esse outono e inverno para beber um vinho, então já sabe o que escolher. Vai de Vinícola Aurora. Lá tem muitas opções, Taná, tem Malbec, tem Merlot, tem Cabernet Sauvignon e de todos os tipos também, né? Desde o Gran Reserva até aquele que dá também para o seu bolso, sem se esquecer também dos sucos de uva Aurora que são maravilhosos. Daniel, hoje nós vamos entrar, a gente vai falar hoje sobre um ator polêmico, né? Pode apresentar qual é o conti- assunto de hoje. Continuando nessa toada de atores e atrizes, hoje vamos falar do polêmico Johnny Depp. Grande Johnny Depp, para alguns, para outros não colou toda aquela encenação de tribunal que aconteceu, né? Que foi dois lados ali que visivelmente existia uma culpa, né? Ele e a Amber, a sua ex-mulher, a Isso. sua. E. Só ajeitando aqui uma coisa, peraí. E, e daquilo ali se refletiu veementemente na carreira principalmente do Johnny Depp quanto da Amber. Só que do Johnny Depp muito mais porque ele já era uma estrela de Hollywood há bastante tempo. As pessoas que rodeavam ele dentro ali das linhas do cinema, não vou nem entrar na parte pessoal, assim, das linhas do cinema, sabia que ele era um ator difícil de lidar, né? Um cara muito bom, né? Espetacular, um ator genial, só que com aquele jeito bastante difícil de lidar. Como tem alguns diretores também, por exemplo, o premiado Christopher Nolan desse ano, né? É um ator que é um diretor difícil ele é bastante rígido. James Cameron diz que é um dos mais rígidos de todos, assim, é inacreditável. Tem gente que faz um filme só com o James Cameron e depois nunca mais pela rigidez com que ele trata tanto o pessoal que está em torno do que o pessoal que Alfred, estava encenando. Alfred Hitchcock também. Alfred Hitchcock, né, antiquíssimo já, dizia que tem aquela frase lendária dele que ator é gado, né? Os atores são gado. Então, se um não serve, puxa outro que serve, né? E Uh, o Hitchcock também tinha um problema, né? Ele era abusador. essa daí eu Então ele não levava para os sabia. filmes as atrizes já bonitas. Ele tinha já tinha esse perfil, né? Pá, Batara. credo. Uma- e se você vê os filmes do Hitchcock, só tem atrizes bonitas, né? Atrizes bonitas da época. Então, se eu não me engano, acho que Janela Indiscreta tem a Grace Kelly, que foi uma das É. grandes atrizes da época ali, dos anos 50, 60.
É, faz sentido. Mas por que a gente está trazendo o Johnny Depp hoje? A gente tá trazendo Johnny Depp hoje, porque hoje é aniversário dele. Não, brincadeira, não é não. Porque ele sim fez muitos bons filmes na máfia, como dois deles que eu vou citar aqui: Donnie Brasco, de 1997, e Inimigos Públicos, de 2008. Dois grandes filmes aí da O máfia. Inimigos Públicos ele é o John Dillinger, É, ele faz. que é um dos maiores fugitivos da história dos Estados Unidos. John Dillinger foi perseguido até matarem ele, até o FBI matar ele. Tanto que ali quem faz a perseguição dele, né, dentro do FBI é o próprio J. Edgar Hoover, né? Pelo É. menos é o que o filme mostra, né? No Bah, e a filme é o trama é muito Kevin boa. Bacon, né? Oi? No filme é o Kevin Bacon. É o Kevin Bacon. Isso aí, que faz o J. Edgar Hoover, que é um dos fundadores do FBI, né? Dizem, É. assim, O fundador. o fundador do FBI. Já viu o filme do. Primeiro eu li a biografia da BPI e também vi o filme do Clint Eastwood, J. Edgar, J. Edgar, que é do que é o Leonardo DiCaprio. que é o Leonardo DiCaprio. Eu ia falar, é ele que faz o Edgar Hoover. É Ah, interessante porque o Edgar Hoover era tudo machão, né? Só que, na verdade, ele era gay. E nenhum problema. Nenhum problema com isso. O problema é só tu esconder. é, é que aí vai também. A gente tem colocado uma contextualização histórica, né? Na Uhum. época isso era bem malquisto, até décadas atrás era muito malquisto. Na Inglaterra, É. por exemplo, existia uma lei que se a pessoa fosse ah, se tivesse a confirmação que essa pessoa era homossexual, a pessoa tinha um destino severo, né? A gente viu no jogo da imitação com o Benedict. Cumberbatch. Ah, me fugiu o nome agora. Ah, Cumberbatch. isso. Ele faz Cumberbatch. isso. Ele faz o Sherlock, né? Da série da BBC. E ali ele tem uma E fez também castração química. fez também aquele filme, o Jogo da Imitação. É desse que eu tô falando. Desse daí que eu tô Ah, falando. tá. Isso, Alan Turan. isso. Alan Turing. Gênio. Isso. E aí apesar de toda essa parte da guerra que o filme fala, ele também fala disso, né? Então, A pessoas que eram homossexuais tinham homossexualidade. esse destino. É. Mas hoje é Doni Brasco, Doni. É, O Johnny Depp atua com o Al Pacino. E o Doni exatamente. Brasco é um policial infiltrado na máfia. Isso, e começa com uma cena muito boa, né? Dele no bar, onde é o bar que o Al Pacino frequenta e tudo mais. E Conhecendo. lá tá o Al Pacino sentado numa mesa, observando o cara. E aí ele já chega e pergunta: quem que tu é aí? Né? Começa aquele diálogo bem assim, mafioso. Primaço. Lembrou, sabe o que? Aquele diálogo que tem. Eu sou fã desse outro filme que eu vou falar, mas lembra bastante esse diálogo dos Infiltrados, que é do quando o Leonardo DiCaprio está sentado no bar também. E aí o Jack Nicholson chega nele pela primeira vez, que é o mafioso. Aí ele pergunta, né? Sabe quem eu sou? Ele faz, vira assim. Tipo assim, nunca te vi, mas claro, já sabia quem é que era. Aí o cara pede pra ele se levantar e leva pra uma sala. Aí começa, né? É semelhante, só que de vez o cara levar ele para uma sala, ele leva o cara para o carro, né? E aí o cara começa a dirigir. Mal sabe o Al Pacino que o Johnny Depp é um policial. Ele se infiltra na máfia.
Exato. Ele é o cara de confiança, o Pacino. Só que ele é um policial. Exato, e o Donnie Brasco ele tem muita semelhança com os Infiltrados nisso, né? Pra Isso. quem já viu mais um ou mais o outro, aquela relação entre o personagem do Jack Nicholson, que é a mesma chefia do Al Pacino, e do Donnie Brasco, que é o personagem do Johnny Depp, e o do Leonardo DiCaprio, nos Infiltrados, é um policial infiltrado, né, na máfia, e que começa a ter uma relação muito próxima. Ele vai ganhando a confiança do chefão, né, do mafioso, do chefe da máfia, o cabeça da máfia. E ele cada vez mais vai pegando serviços ao lado desse Que essa mafioso. coisa de máfia é muito confiança, né? É, Muito confiança. é. Eu acho, e aí vem a exploração, assim, como é que tu faz pra. A gente até já comentou aqui no nosso episódio lá, o 10, né, que a gente falou sobre como que as máfias elas foram desmanteladas em Nova York. E como é que esses caras, como é que um FBI, uma polícia de Nova York fazia pra infiltrar esses caras dentro. O Donnie Brasco, ele dá uma boa pincelada nisso, assim, né, olha, se pega um cara lá da vizinhança, né? Um cara que é sobrinho de alguém que já é mafioso. Mas o cara passou pela polícia. Mas ele passou mesmo? Será que era ele? Não sei o quê. É a ficha completa. É, O cara para se infiltrar, tem que assumir outra identidade. exatamente. E depois pra sumir também, né? Isso que é o mais incrível, assim. Ali é Depois. interessante porque tu vê que o policial abre mão de muita coisa, inclusive da família. Isso aí é inacreditável, né? Isso aí é inacreditável no filme, assim. Quem não viu o filme, assista. Tá no Prime Video, se eu não me engano, e no Netflix. Netflix eu sei que tá. Já há bastante tempo tá no Netflix. Dá pra ver lá pelo Netflix o Donnie Eu Brasco. tenho o DVD dele. Tem um DVD? Que legal, cara. Que às vezes o DVD tem mais coisas do que o streaming tem hoje, né? Pois é, nunca vi o streaming. É. O DVD, às vezes, ele tem making off do filme, essas coisas, assim. Era uma coisa que eu curtia bastante assistir, assim, né? Pra ver como é que o filme era feito. Mas esse DVD não tem Não. melhor. Que É pena, só o filme. pena. Esse aí é uma boa de um filme, assim, que eu gostaria de ver o making off. Até porque a gente escolheu Johnny Depp, né, por causa desses dois filmes. Mas o Johnny, assim, falando um pouco da vida dele, ninguém diz, né? Mas ele já tem 60 anos, né? Vai fazer 61 esse ano. Não parece, né? E, e ele começou fazendo filmes, assim, múltiplos. Ele fez filme de terror, ele fez filme de comédia, ele fez... ah, Filme e infantil, isso, Piratas do Caribe, exato, exato. que eu nunca vi. E isso. Mas ele teve, assim, a sua... A gente fala tanto aqui, né, de diretores que têm seus artistas preferidos, né, ou de artistas que só trabalham com certos diretores. E para ele foi o Tim Burton. Tim Burton. Edward Mãos de Tesoura. Edward Mãos de Tesoura foi o primeiro filme que ele realmente foi visto. Assim, foi um filme do Burton, né. Ele não participou de nenhum dos Batmans do Burton, né, das quatro filmes que o Burton fez, mas ele foi o Willy Wonka, ele foi O os Leonca é desenhos o também, ele fez Noiva Cadáver, Fantástica Fábrica de Chocolate. isso, Fantástica Fábrica de Chocolate. Willy Então Wonka. ele era a ficha sempre e foi até, acho que todos os filmes do Tim Tim Burton ele Burton. aparece. E menos o Batman.
E depois Piratas do Caribe, que ele fez assim, é o papel dele, né? É o papel da vida dele, foi Piratas do Caribe. Tu sabe por que a polêmica com o Amber? Bah, eu comecei a assistir tem um documentário no Netflix, acho que são 4 episódios, assim. E sim, né? Era um acusando o outro de Assédio. assédio. E. Ele ganhou. Exato. E aí, porque começou como normalmente se começa, né? Hoje em dia, né? Nós estamos falando hoje, dia 18 de abril de 2024, tá? A Amber tinha acusado ele de assédio, de... Agora não estou me lembrando... Assédio emocional. Assédio emocional... Batia nela. Isso, é que agora não estou me vindo a palavra do bater, assim, no juridiquês, né? Isso pode ser assédio. Agressão. E, e ele foi, enfim, foi levado para júri, só que ele também conseguiu comprovar que ela também fazia isso com ele, né? Ele ganhou por calúnia e difamação. Ele ganhou por calúnia e difamação, porque ele conseguiu inverter o processo. E isso que foi bem marcante nessa questão do Johnny Depp, a questão pessoal dele, que acabou sendo um alavanque para a carreira dele, que já estava morta, porque ele perdeu um dos papéis que ali na época acho que seria o que ele mais ganhava. Ele estava fazendo Animais Fantásticos, né? E ele tinha pego um papel muito grande, né? Que era o vilão principal. E ele já tinha feito o primeiro filme, que ele só entra numa aparição, e no segundo filme ele faz inteiro. E aí ele perde o papel por causa do... Porque como é um filme da Disney hoje, né? Todo mundo da J.K. Rowling é da Disney, a Disney comprou. A Disney não ia colocar o dinheiro para colocar um ator para manter ali, como aconteceu com o Kevin Spacey na época do House of Cards, né? A época que estourou lá tudo que o O Kevin assédio. Spacey fazia, né? É. Aquele escândalo do Kevin Spacey, House of Cards tirou ele da série, apesar de que ele era a série, né? Tanto que a série ela só durou mais uma temporada e acabou, né? Que é aquele negócio, né? Para quem tá ouvindo, tanto pro Daniel aqui, antes de qualquer talento, a pessoa é ser humano, e se ser humano comete um crime, ele tem que pagar por esse crime. Ele tem influência também. É, exatamente. Então, assim, se tu pegar essa última década, aí estouraram muitos desses tipos de coisa. Nós temos em várias, né? Desde direção, produção principalmente, atores, atrizes, né? Nesses grandes problemas são problemas que estão sendo meio que escancarados escancarados no sentido não de uma soberba, mas sim de estão sendo abertos, né? Que em certas épocas não era. Hitchcock aqui que o Daniel falou, pô, nem sabia. Nem tinha. Nem lembrava disso, assim. O Allen, Woody Allen também. quem Isso não Deus deixou sabia. foi o próprio filho dele. Isso. Ron. Então, e aí isso tá sendo mais aberto, né? E eu imagino assim que em produção, quem coloca o dinheiro lá deve ser muito maior. Muito maior. E a gente não sabe. Né? Como houve o do Harvey Weinstein. Weinstein. Que foi o Ron que denunciou. O Isso aí. Ron, filho do Allen. Isso aí. Que eram... A Weinstein Company era uma das maiores produtoras de filme, tanto que... Sim. E era dona da Miramax. Isso aí. Eu acho que todos os filmes do Tarantino tinham sido produzidos por eles. Vários. Acho que até o Oito Odiados foi produzido por eles. Depois
começou uma produção própria. Óbvio, acabou, né? Teve que ser feito outra coisa. Eu não sei se o irmão do Harvey continua, né? O Bob. Se ele continua, se o Bob continua, né? Como Não sei. talvez teve que abrir um outro CNPJ, alguma coisa assim, lá nos Estados Unidos. Provavelmente. Ou teve algum tipo de Aquele falência por causa sobrenome disso. ali é fogo, né? É fogo, é fortíssimo em Hollywood. Estigma é fortíssimo. A gente já sabe, lá quando aparece as três luminárias na tela, aparece o Weinstein Company. A gente vê, né? Continua tendo, porque é de outros filmes aí. Inimigos públicos, Daniel. Temos mais um tempinho aí. O que mais a Eu gente quero pode voltar colocar? quando o Johnny Depp conheceu a Amber. É verdade. No filme Diário de um Jornalista Bêbado. É isso aí. O Johnny Depp é o. No filme não fala o nome, mas ele é o Hunter Thompson. Eu li esse livro aí. Ah, um livro, cara. É. O filme é baseado no livro. O jornalista bêbado é o Hunter Thompson. Ele é americano e É verdade. vai para Porto Rico, Costa Rica, uma coisa assim. País da América Central de língua espanhola. E é um cara que gosta muito de beber. E ele conhece essa Amber, que a Amber é a mulher dele, tá? Os dois, na vida real, se conhecem ali, começam a namorar e depois se casam. Pra quem não viu, até agora quando tu falou isso, me veio a memória. É o começo do seriado, dessa minissérie que conta o caso, que tá no Netflix. A miséria não vê, né? E ele conta, eles. Tipo assim, eles fazem um mini briefing ali do. O primeiro episódio basicamente conta o que aconteceu, né? Dá aquele briefing total, assim. E aí conta que eles se conheceram numa gravação, não me lembrava o nome do filme. Diário de um jornalista bêbado. Isso. E aí eles Gonzo. contracenam, né? Eles contracenam no filme. Isso. No filme ele é o marido e ela a mulher. Isso. E aí assim A Amber começa é a o loira. relacionamento. Assim começa o relacionamento deles. Que acaba naquilo que a gente já sabe ali. Na justiça. Na justiça. Inimigos Públicos, pessoal, tá no Prime Video, tá? Eu ainda preciso assistir ele, que eu não assisti ele. Esse aí eu tô em débito. Esse eu tô em Mas muito tem uma débito. coisa bem interessante. Presta atenção nas imagens. É plano sequência. O diretor é o Michael Mann. Michael Mann. É plano sequência. Plano sequência. Então, tu acha que câmera assim, pô, tu viaja com câmera, né? Plano sequência sensacional. Bah. Pra quem não sabe o que é plano sequência, pessoal, é quando tem um filme que parece que não tem corte. Isso. A câmera segue o que ela faz. Teve um filme bem inovador. Teve um filme no. Pode falar. É mais comum. Antigamente era mais difícil. É novidade. Pra quem. Agora eu vou pegar aqui porque é um filme muito, muito legal que tem esse plano de sequência. Cara, você pode assistir esse filme do Inimigos Públicos aqui. Mas esse aqui é um filme do Netflix que tem esse. Aqui, ó. O Resgate, com o Chris Hemsworth. É um filme da Netflix e que ele é todo em plano sequência. Ele é uma extração de prisioneiros. Eu acho que é no Vietnã, uma coisa assim. O cara é tipo um mercenário e daí ele precisa fazer o resgate de uma. E é todo em plano de sequência. Todo em plano de sequência. Então, imagina, um filme de ação, todo em plano de sequência, né? Parece que não tem corte, mas quem conhece, já estudou cinema, sabe que tem os cortes lá, né? A pessoa precisa não, fazer. isso também de corte, tá?
Isso. Livros públicos também de cortes. É. Isso aí. Mas o plano de sequência é uma marca. O Hitchcock tem um filme em plano de sequência, né? O Festim Diabólico. Assim, já pode. Festim Diabólico é plano de sequência também. Então são... Cara, é aquele caso assim, ó. O Johnny Depp não tem um filme ruim. Ah, não teve mesmo. Teve mesmo. Como o Hitchcock. Qual é o filme ruim do Hitchcock? Não tem. Você aí que vê o filme hoje pode achar ruim, mas na época eram uns baitas filmes. Se você pegar as histórias dos filmes, porra! Os Pássaros. Isso. Os Pássaros tá louco. Que baita filme. Psicose também, né? O Psicose talvez seja o maior deles. Por causa da trilha sonora emblemática, assim. O Hitchcock imprimia a marca dele, que é a tensão, né? Tensão o tempo inteiro, sem mostrar sangue. Sem mostrar sangue. Dificilmente é sangue. E a maioria dos filmes em preto e branco, né? Maioria. O que daí realmente não mostrava o sangue, porque, eu acho que no Psicose só tem uma... como ele é preto e branco, só tem a coloração daquela cena do chuveiro, né? Que é clássica. Sim. Que a mulher da morte. Isso. Então não mostra. Não mostra. Né? Tu vai ter ali... Outro ator que é difícil de ter filme ruim, só que a gente entra nessa jogada do Johnny Depp, é o Kevin Spacey. Que filme ruim que é com o Kevin Spacey? Não tem filme ruim com o Kevin Spacey. Os Suspeitos. Os Suspeitos, Los Angeles, Cidade Proibida, que a gente já falou aqui. Beleza Americana. Beleza Americana. Beleza Americana, assisti esses dias. Cara, que... Ganhou o Oscar, né? Ganhou Oscar tanto. Ele ganhou Oscar de melhor ator e o filme ganhou Oscar de melhor filme. Né? Melhor ator, melhor direção também. Né? Quase um Oppenheimer, assim. Que fazia uma crítica violenta. O filme, assim, ele é maravilhoso. Ele é uma crítica incrível ao estilo de vida americano, né? Então é sensacional. Aí ostenta a aparência. E aí tu como espectador, de ter visto tudo isso, tu fica, porra, mas que merda, né? Que merda um negócio desse acontecer com um ator desses, assim. Mas foi ele que fez, né? Ele que paga as consequências. Culpa toda dele. Culpa é toda dele mesmo. Eu sempre digo, se tu não quer te incomodar, não faça. Tu já sabe qual é que são as leis, né? Tu sabe quais são as leis. É uma pessoa pública. Então, a pessoa pública é isso aí. A gente podia falar aqui muito mais, né? Sobre esse tipo de assunto, assim, assunto bastante polêmico. Mas para terminar, Oi. Eu quero fazer uma convocação para amanhã. Mas é para amanhã, a gente vai estar aqui só na quinta-feira. Então foi ontem. É hoje, na realidade, né? Tá acontecendo hoje, a gente tá gravando na quarta, mas a gente tá... Talvez até já tenha acabado, porque sai às 20 horas, é às 18h30. Né? Para quem não esteve, então, né? A gente deu a gente fez um bate-papo na Vila Roma. Escola Vila Itália. Isso, Vila Itália. Né? Falando onde eu faço italiano também. Tá? Isso. Falando sobre máfia, a gente foi convidado, né? Foi logo depois que a gente gravou o nosso Crônicas da Máfia número 30 aqui. Então a gente publicou nas nossas redes sociais e tal. Quem viu pôde comparecer. Quem não viu, infelizmente a gente está dizendo agora, né? Tá informando agora. A gente deu aí uma palestra. Já fica aqui o agradecimento, né? Porque é um momento legal onde a gente se reúne com o público,
Vamos falar de história, pouco, que eu Isso. gosto bastante. Isso, gente. Entretenimento, que eu nunca tinha feito entretenimento. Vê, né? Que coisa legal. Acho que deve ser uma nova experiência. Eu já tinha vindo do YouTube, então escrevendo também, né? Fazer bastante entretenimento. Então, bah, tá louco. Essas são partes legais, assim, que a gente fica feliz de estar fazendo Crônicas da Máfia aqui pra vocês. Pessoal, a gente vai terminando nosso 31º episódio por aqui. A gente encontra vocês na semana que vem. Agradecendo o Daniel Escola, que tá sempre aqui, meu parceiro de papo. E a gente volta na semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau.